Ok? Todos encontraram? 1 Coríntios 15, de 12 a 19. Nós faremos então uma meditação com a seguinte pergunta: e se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado? E se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado? 1 Coríntios 15, de 12 a 19, diz assim: ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Amém? Vamos orar? Pai querido, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe esta noite, para compreendermos, esse final de tarde, na verdade, para compreendermos a Tua palavra, para continuarmos meditando na paixão de Cristo, na Páscoa, e não somente na sua morte, mas principalmente na sua ressurreição. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou Cristo Jesus, que é nossa esperança, que não permaneceu morto, mas vive eternamente. Ó Pai, te peço que possamos compreender essas verdades e viver essas verdades. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Esse tempo de Páscoa talvez seja bastante repetitivo para você. Nós sempre estamos falando, na internet sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E eu sei que você já viu várias e várias explicações sobre isso. No entanto, eu queria olhar rapidamente para o real significado da Páscoa. A Páscoa, que é a Pascoa, ela literalmente significa passagem ou libertação. E quando que isso aconteceu? Isso aconteceu lá em Êxodo. Deus, quando resolveu libertar o povo de Israel das mãos do Egito, da escravidão do Egito, ele então disse na última praga ali para Israel que eles deveriam matar um cordeiro. E matando esse cordeiro, deveria passar o sangue deste cordeiro no batente da porta, na madeira ali da porta, representando que aquela casa estava protegida pelo sangue do cordeiro. E assim, se aquela casa tinha feito isso, então comemorando ali, comendo aquele cordeiro assado, se aquela casa tinha feito isso, tinha passado o sangue dele no batente, na madeira, então quando o anjo da morte passasse por aquela casa, ele não iria entrar e matar o primogênito daquela família, o primeiro filho daquela família, que era a última praga ali no Egito. O que aconteceu foi que todo Israel, pegando um cordeiro, e aquelas famílias que não tinham um cordeiro para matar, eles convidavam outras pessoas para estar em sua casa. E toda aquela casa, então, que passava o sangue do cordeiro no batente, o anjo da morte passava e não matava o primogênito. Mas aquelas casas que não estavam protegidas pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte passava e matava o primogênito, que foi o que aconteceu com todo o Egito e principalmente com o faraó. E essa última praga fez com que Israel pudesse sair
do Egito. E Deus estava então mostrando que o sangue de cordeiro protege e liberta. Era esta a mensagem do Senhor para Israel. E dessa forma, a passagem ali representava então a libertação de Deus. Páscoa não só significa a morte de Jesus, mas significa também que por meio da morte de Jesus, todos nós que cremos no sangue de Cristo Jesus, no madeiro, todos nós que cremos no Cordeiro imolado, no Cordeiro de Deus, no Cordeiro Pascual, que morreu em favor a nós, que morreu por nós, que morreu para nos libertar, todos aqueles que acreditam nisso, então são libertos da escravidão do pecado. Cristo Jesus, então, cumpriu o significado da Páscoa. E é por isso que nós comemoramos esse dia. E é por isso que nós cremos que esse dia é tão importante. Na realidade, se fôssemos pensar nas festas cristãs, a maior festa cristã não deveria ser o nascimento de Jesus, que é muito importante. Com certeza é muito importante. Mas a maior festa cristã deveria ser a Páscoa. Porque é na Páscoa que nós comemoramos não só o nascimento do Cordeiro de Deus, mas é na Páscoa que nós comemoramos a morte e ressurreição do Cordeiro, que nos libertou dos nossos pecados. No entanto, muitas pessoas olham para toda essa história e olham para a história de Jesus e creem apenas na morte de Jesus. E nas casas, né, na maioria das casas, principalmente aqui no Piauí, você sempre vai encontrar uma cruz com Jesus pendurado nela. Sempre você vai encontrar uma cruz com Jesus pendurado nela. No entanto, Jesus não está mais naquela cruz. Não tem problema você ter uma cruz na sua casa, como a gente colocou aqui, esta cruz. Não tem problema algum nesse sentido. No entanto, nós representamos a cruz vazia, porque Jesus não está mais nessa cruz. Obviamente, nós não adoramos a cruz e nem achamos que ela é algo santo, algum mistério, como tivesse um poder nela. Claro que não. Mas nós representamos ela, nós usamos ela para representar que Jesus não está mais lá. No entanto, eu creio que seria muito bom se nós, como cristãos, não utilizássemos só a cruz para nos representar, mas também representássemos o túmulo vazio. Porque é no túmulo vazio que nós vemos a ressurreição de Cristo Jesus. É no túmulo vazio que nós vemos que Cristo Jesus ressuscitou. Porque se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, é isso que nós veremos essa noite. E se Jesus não tivesse sido ressuscitado? E se Jesus não estivesse mais vivo? E se Jesus só tivesse sido morto, como algumas pessoas até acreditam? Você perguntar, talvez para algum amigo seu, para algum colega seu, que não é um cristão verdadeiro, e perguntar, Jesus Cristo ressuscitou? Alguns até nem sabem disso. Sabem que Jesus nasceu, sabem que Jesus morreu na cruz, mas não sabem que ele ressuscitou, sendo que não faria sentido algum Jesus somente morrer. Faz todo sentido Jesus ter ressuscitado. Então a pergunta que eu faço para nós aqui, nós veremos 5 verdades sobre isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que aconteceria conosco? Já pensou sobre isso? Jesus não tivesse sido ressuscitado, o que aconteceria conosco? E é isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, de 12 até 19. Anteriormente, nós acabamos de ler, né, em 1 Coríntios 15, de 1 a 11, Paulo está dizendo que, de fato, Cristo ressuscitou. Então, ele está dizendo, olha, Jesus Cristo, por meio de vocês, vocês retiveram a palavra. E aí, versículo 3 diz, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois apareceu as Cefas, depois apareceu os 500 e por aí vai. Então Paulo está dizendo, de fato, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras.
Ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então isso é um fato. Paulo crê nisso. Paulo não viu isso, mas Paulo creu. E isso é um fato. E então ele começa o seu argumento, a partir do versículo 12, fazendo a seguinte pergunta: mas e se Jesus não tivesse sido ressuscitado? Por que ele começa a falar sobre isso? Porque olha o que diz o versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Qual é o argumento de Paulo aqui? Existiam algumas pessoas dentro da igreja, que não acreditava na ressurreição de mortos. Já pensou nisso? A pessoa, ela estava dentro da igreja, ela até pregava o evangelho, talvez até era um dos presbíteros, um dos pastores da igreja. Mas ele pregava o seguinte: olha, o que basta é a nossa vida aqui. Então vamos sim viver para Deus. Vamos sim viver para Cristo Jesus. Vamos viver a vida que Cristo Jesus viveu aqui na terra. Porque a nossa vida, ela basta por aqui. É a ideia do carpe diem. Já ouviu falar sobre isso? O carpe diem é viva o hoje como se fosse o último dia. Então a ideia deles é viva o hoje. Vamos viver o hoje, porque pode ser que seja o último dia. Depois da morte não tem mais nada. Depois da morte não existe céu, não existe inferno. Simplesmente você vai morrer e acabou. E aí Paulo está dizendo, como que existe pessoas no meio de vocês que não acreditam na ressurreição de mortos? Como tem pessoas dentro de vocês que não acreditam no céu, não acreditam no inferno, não acreditam na eternidade? Então Paulo está dizendo, alguns pregam aí entre vocês que não há ressurreição entre os mortos. Eles vinham de uma teologia judaica, de um dos ramos do judaísmo, e aí por conta disso, quando eles entraram no cristianismo, eles continuavam crendo na mesma heresia, sendo que o Antigo Testamento prova que Deus não é um Deus de morto, mas um Deus de vivos, de que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, e mesmo assim, eles acreditavam que não, que morreu, acabou. Morreu, acabou. Então viva hoje como se fosse o último dia e agora acaba. No entanto, Paulo começa então o seu argumento a partir do versículo 13. Olha o que ele diz. E se não há ressurreição de mortos, então, aqui está o maior problema, Cristo não ressuscitou. Se você não acredita que há ressurreição de mortos, então tem um problema. Você também não tem que acreditar que Cristo ressuscitou. E aqui está o grande problema. Se você não crê na eternidade, se você não crê no céu e no inferno, se você não crê que o nosso corpo vai ser ressurreto, então não faz sentido você acreditar que Jesus ressuscitou. E aqui está o grande problema. E Paulo está argumentando com eles, então não faz sentido vocês crerem em Jesus. Não faz sentido vocês crerem que Jesus ressuscitou, porque afinal vocês não creem na ressurreição dos mortos. Mas ele continua então o seu argumento, versículo 14 ao 16, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, alguns pregam que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, versículo 13. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. E somos tidos como mentirosos. É isso que Paulo está colocando. Então, se você não acredita que não há um amanhã, você não acredita que não há ressurreição, se você acredita que Jesus não ressuscitou, então para que você vai pregar sobre Cristo? Que é o que as pessoas estavam fazendo. Para que você vai falar sobre Jesus? É inútil você falar sobre Jesus.
se você não acredita na ressurreição. Porque o ponto-chave da vida de Cristo é a sua ressurreição. Não é somente a sua morte. Porque se Jesus tivesse sido apenas morto e não ressuscitado, não faria sentido algum continuarmos vivendo, continuarmos pregando sobre ele. E não só isso, mas também a gente se faz de mentiroso. Porque Paulo está dizendo, a gente está pregando contra Deus. Porque Deus ressuscitou Cristo. Foi Deus Pai quem ressuscitou Cristo Jesus. Então, se a gente diz que Jesus não ressuscitou, então para que a gente prega? E na verdade nós somos mentirosos. E pregamos contra Deus. Novamente ele diz, versículo 16, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Quarto, versículo 17 a versículo 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Olha o que ele está dizendo, isso aqui é muito forte. Está dizendo, se você não acredita na ressurreição, e se Jesus não ressuscitou, então a sua fé, a fé que você tem em Deus, ela é inútil. Não serve de nada. A fé que você tem, a esperança que você tem, ela é inútil. Para que você vai acreditar em Deus, sendo que não há o amanhã? Pensa comigo. Para que você vai querer viver esta vida sem a ressurreição? Para quê? Viva a vida da forma como você quer, faça o que você bem entender, porque amanhã, afinal, amanhã não existe mais. Porque afinal, vamos todo mundo morrer. Então, como diz em outra passagem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos comer, vamos beber, vamos curtir nossa vida, porque afinal amanhã todo mundo vai morrer e vai acabar e não vai ter esperança alguma. Já que todo mundo vai deixar de existir, como alguns acreditavam, na aniquilação da alma, já que todo mundo vai deixar de existir depois de morrer, então vamos curtir nossa vida, vamos beber, vamos fazer o que a gente quer da nossa vida, porque ao final de contas não existe céu e inferno, afinal de contas a gente vai continuar fazendo o que a gente bem entender. E quando morrer, acabou a história. E Paulo está dizendo, para que vocês querem viver em fé com Deus se vocês não creem no amanhã? Se vocês não creem no céu? Se vocês não creem no inferno? Para quê? Essa fé, ela é inútil. E ainda mais, vocês estão vivendo em pecado. Por que vivendo em pecado? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. O que perdoa os nossos pecados não é só a morte de Jesus. O que perdoa os nossos pecados é também a sua ressurreição. É a ressurreição de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. Essa é a realidade. Então, se você não acredita que Jesus ressuscitou, a sua fé é inútil e você continua vivendo em pecado. E terceiro, além disso, além de viver em pecado, todas aquelas pessoas que morreram em Cristo, ou seja, pessoas que acreditaram em Jesus e morreram, na verdade, elas estão perdidas. Estão perdidas. Não faz sentido algum. E é esse o argumento. O quarto argumento, então, de Paulo é inútil a fé, você vive em pecado, e as pessoas que morreram em Cristo, elas estão perdidas. Você sabe aquele seu amigo, aquele seu parente, que cria em Jesus, e de repente ele morreu. O que acontece com ele? Se você não acredita na ressurreição, ele está perdido. Ele está perdido. Por fim, versículo 19, diz o seguinte, seu último argumento. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se você não acredita na ressurreição de Cristo, então a sua esperança, ela é inútil. A sua esperança é inútil. Você vive com esperança no quê? Sem esperança alguma. Afinal, você vai morrer e não vai ter vida após a morte.
Então, se você não acredita na ressurreição, que esperança é essa que você tem? Ela é inútil. Então, a sua fé é inútil e a sua esperança é inútil. E, além disso, você é a pessoa mais infeliz que existe neste mundo. Por que Paulo diz isso? Porque a vida com Cristo não é uma vida fácil. A vida com Cristo é uma vida difícil, é uma vida de renúncia, é uma vida de luta contra o pecado, é uma vida de renunciar às coisas que, humanamente falando, que as pessoas no comum diário acham que são coisas boas. A vida nesta terra com Cristo é uma vida difícil. Agora, se você não tem esperança no céu, se você acredita que essa vida é só por aqui agora e acabou, então você é a pessoa mais infeliz que existe neste mundo. Não faz sentido você viver para Cristo se não há um céu. Não faz sentido você viver para Cristo se não há uma esperança. Se você não tem certeza de que você vai para o céu, você vai ficar agoniado para o resto da sua vida se você não crê na ressurreição dos mortos. Você é a pessoa mais infeliz deste mundo. É muito forte isso que Paulo está dizendo. Então, por isso que a ressurreição de Cristo ela é extremamente importante para o cristão. A ressurreição de Cristo ela é extremamente importante para mim e para você. Não é só a sua morte, mas também a sua ressurreição. O cristão verdadeiro crê que Jesus ressuscitou e por isso ele é a pessoa mais feliz deste mundo, pois vive pela fé na esperança da sua futura ressurreição. O cristão verdadeiro crê que Jesus ressuscitou. Então, se você é um cristão verdadeiro, você acredita, de fato, Cristo ressuscitou. E por isso, nessa esperança, você é então a pessoa mais feliz deste mundo. Porque você não vive numa esperança vazia. Você não vive numa fé vazia. Você vive na esperança da sua futura ressurreição. Você sabe que, por mais que o mundo tente negar a ressurreição de Cristo, você pode ter a certeza e fé de que, de fato, ele ressuscitou dentre os mortos. E Jesus diz para Tomé, olha, você creu só porque você encostou em mim? Tomé não acreditou na ressurreição de Cristo. Tomé, ele quando ouviu falar que Jesus ressuscitou, Tomé o que ele fez? Não, eu não sei se eu creio não. Eu quero ver. E ainda vendo não creu, né? Mas eu quero ver se de fato Jesus ressuscitou. E o que ele disse? Eu quero encostar em Jesus. Quero encostar no buraco da sua mão, quero encostar do seu lado, aí sim eu vou crer que Jesus de fato ressuscitou. E Jesus aparece, e o que ele fala para Tomé? Tomé, encosta na minha mão. Tomé, encosta no meu lado. E você vai ver que de fato eu sou o Jesus ressurreto. No entanto, Jesus continua dizendo para Tomé o seguinte: Tomé, você tocou e creu. No entanto, mais bem-aventurado é aquele que não me verá, que não vai encostar em mim, mas vai crer. A nossa esperança, a nossa fé é que de fato Jesus ressuscitou, mesmo a gente não tendo visto isso. Nenhum de nós viu Jesus ressurreto. Jesus nunca apareceu para você e falou assim, olha, encoste em mim. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas ainda assim nós cremos. E cremos por quê? Por causa da fé que Deus nos deu. É uma fé que é impossível de compreender. É uma fé que é impossível de mensurar. Porque essa fé é crendo em Jesus que nós não encostamos. É crendo num Cristo Jesus que nós não vimos. E por isso Jesus diz, mais bem-aventurado é aqueles que vão crer sem me ver. Mais bem-aventurados são aqueles que vão crer sem ter encostado em mim.
Então, por mais que o mundo tente negar a ressurreição de Cristo e tente colocar a Páscoa de uma outra forma, para que a gente esqueça da importância da ressurreição de Jesus, nós podemos ter a certeza e a fé de que ele ressuscitou dentre os mortos. Crer na ressurreição de Jesus é também crer que um dia nós ressuscitaremos e viveremos eternamente no céu. Se Jesus ressuscitou, como nós vimos de manhã, nós também estamos mortos para o nosso pecado e ressurretos em Cristo Jesus. E um dia, lá no céu, este corpo carnal que temos aqui, ele vai ser ressurreto para vivermos eternamente em um corpo glorificado, em um corpo sem pecado, sem dor, sem ranger de dentes, sem pecado algum, sem tentação, sem pensamentos impuros, sem mentira, sem calúnia, sem a presença do pecado, nem a culpa e nem a condenação, e nem o poder do pecado. Neste novo corpo, nós viveremos eternamente no céu. Então faz sentido crer na ressurreição, faz sentido crer na ressurreição dos mortos e na ressurreição de Cristo Jesus, porque dessa maneira é crer também que o nosso corpo será ressuscitado, como o corpo de Jesus, e viveremos eternamente no céu, sem pecado algum. Se Jesus ressuscitou, então nossa vida faz sentido aqui na terra. Faz todo sentido gastar a nossa vida pregando o Evangelho. Faz todo sentido viver pela fé. Faz até sentido morrer por Jesus. E é por isso que os mártires, aqueles que morreram e até hoje morrem por Jesus, eles não se importam em morrer por Jesus. Eles não se importam em ter o seu corpo queimado vivo, mutilado, como diz lá em Hebreus 11, e como toda a história da igreja conta sobre esses mártires. Faz todo sentido morrer mutilado por Jesus, morrer queimado por Jesus, porque afinal de contas, esse corpo aqui, ele é presente. Ele é passageiro. Ele se acaba. No entanto, no céu, nós teremos um corpo glorificado. Faz todo sentido você gastar a sua vida vivendo para Jesus. Mesmo que você sofra, mesmo que você não tenha dinheiro suficiente, mesmo que você não curta a sua vida, faz todo sentido você gastar a sua vida inteira para Jesus, porque afinal de contas, no céu, você vai ter do bom e do melhor. E é por isso que Paulo diz que o nosso sofrimento aqui na terra, Paulo dizendo, tá? Lembra que Paulo sofreu naufrágios, Paulo levou chicotadas, Paulo foi preso não sei quantas vezes, Paulo levou xingamentos, Paulo sofreu muito, muito mais do que um dia eu e você sofreremos. Muito mais. E Paulo diz, considero os meus sofrimentos aqui na terra como leves e momentâneos. Peraí, Paulo. Bom, calma aí. Como assim, Paulo? Você está dizendo que todo esse sofrimento que você passou aqui na terra, todo esse sofrimento que você viveu é leve e momentâneo? Mas, Paulo, quantas chicotadas você levou? Ele vai dizer, eu nem sei. Quantos naufrágios? Pelo menos 4. 4 naufrágios, pelo menos. Paulo, quantas prisões? Inúmeras. Paulo, quantas vezes você passou fome? Diversas. Paulo, e sede? Muitas. E ele diz ainda, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. No entanto, todo esse sofrimento, ele é leve e momentâneo. Por que leve e momentâneo? Se comparado
a grandeza da glória de Deus, se comparado ao que nos aguarda no céu. Pensa sobre a eternidade. Alguns aqui já se consideram velhos. Eu com 30 anos já me considero velho. Já acho que eu vivi muito tempo. Irmãos, 30 anos não é nada se comparado a uma eternidade. Já parou para pensar o que é eternidade? Eternidade é uma coisa que não tem começo, não tem meio e não tem fim. É para o resto da sua vida. Na verdade, nem resto, porque não é resto, porque resto tem um fim. É algo eterno, uma coisa que a gente não consegue imaginar. É impossível a gente colocar na nossa cabeça o que é eternidade. E Paulo está dizendo, a nossa vida aqui, ela é leve, ela é momentânea. O nosso sofrimento é leve e momentâneo. Por quê? Porque no céu não vai existir nada disso. No céu não vai ter sofrimento. No céu não vai ter pecado. No céu nem tentação a gente vai passar. Pensa, eu já estou aqui de pé, já estou começando a sentir dor no joelho. No céu não vai ter dor. Não vai ter dor. Todas as dores que nós sentimos não vai existir. Irmão João vai voltar a enxergar, irmão João. Amém, irmão João? Vai voltar a enxergar no céu. E vai passar a eternidade olhando para o meu rosto e dizendo, achei que era mais bonito. A gente vai poder viver a nossa vida comendo das melhores comidas que existem, bebendo das melhores bebidas que existem. Hoje já foi um tempo muito bom. Já estou aqui com a barriga estufada de tanto comer e comer coisas gostosas. O mousse de maracujá estava uma delícia, viu? Estava uma delícia. Muito bom. A carne muito gostosa. Agora imagina no céu, que essa carne que a gente compra, no céu vai ser 1000 vezes melhor. Mas muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Faz sentido gastar a sua vida nessa terra por Jesus. Quarta aplicação. Se Jesus ressuscitou, então podemos confiar de que Deus perdoa os nossos pecados. Se Jesus ressuscitou, então nós podemos confiar, de fato, Deus perdoa os meus pecados. Porque o perdão de pecados não está somente na morte de Jesus, mas também na sua ressurreição. E é o que Paulo vai dizer no restante aqui dessa carta de 1 Coríntios. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu galardão? Porque Cristo Jesus venceu a morte. E a morte não tem mais poder sobre Cristo Jesus. E não tem mais poder sobre todos aqueles que creem em Jesus. Para nós, a morte, ela é apenas uma passagem para o céu. E a Páscoa é a passagem que nos garante isso. A morte para o cristão, ele não tem mais medo da morte. É claro, a gente tem medo de sofrer. Ninguém quer ficar numa cama sofrendo. Mas o cristão não pode mais ter medo de morrer, porque ele sabe que a morte é apenas uma passagem, é apenas atravessar um rio, é apenas algo momentâneo. Algum teólogo disse que a morte é você atravessar um rio afogando, com a certeza que depois alguém vai te puxar e vai te ressuscitar. Vai ser algo difícil? Sim. O afogamento é algo terrível? Sim. Mas se você crê que passando aquele rio afogado, alguém vai te puxar e você nunca mais vai morrer, você atravessaria, com toda certeza, para ter a vida eterna. Podemos ter a certeza que Jesus perdoa os nossos pecados. E quinta e última aplicação. Se Jesus ressuscitou, então a nossa esperança é verdadeira e somos as pessoas mais felizes deste mundo. Meus irmãos, vou repetir. Nós somos as pessoas mais felizes deste mundo. E isso tem que ficar confirmado em nosso coração todos os dias. Acreditar que eu e você somos as pessoas mais felizes deste mundo. Sabe quando você inveja aquele homem extremamente rico, que tem tudo,
bilionário, tem tudo o que ele desejar, mas não tem Cristo, e você inveja ele e diz, poxa, como eu queria ser assim. Meu irmão, você é muito, mas muito mais feliz que ele, porque ele tem tudo menos Cristo. Ou seja, ele não tem nada. Tudo menos Cristo igual a nada. Nada mais Cristo igual a tudo. Tudo. Enquanto você tem tudo na sua vida e ele não tem nada, e a gente ainda inveja aquele homem mais rico. Quando você olha para o seu vizinho prosperando na sua vida e conseguindo o emprego dos seus sonhos, e você diz, por que que ele conseguiu o emprego dos sonhos e eu não? E você diz, poxa, como eu queria estar na pele dele, viver a vida dele. Mas tem um detalhe, não tem Cristo. Mas você tem. Você é muito mais feliz do que ele, mas muito mais feliz mesmo, porque você é a pessoa mais feliz deste mundo. Você pode dizer e repetir isso para você. Eu sou a pessoa mais feliz deste mundo porque eu tenho Cristo Jesus. Talvez não tenha carro, talvez não tenha uma casa própria, talvez não tenha uma moto, talvez não tenha um emprego fixo, talvez eu tenha tantas dificuldades em minha vida, talvez não tenha nem saúde, mas eu tenho Jesus e por isso eu sou a pessoa mais feliz deste mundo. No entanto, se você não crê na ressurreição, então você é a pessoa mais triste. Mas se você crê em Jesus, se você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, se você crê que ele perdoa os seus pecados, se você crê que um dia você vai morar no céu com Jesus eternamente, sem pecado algum, meu irmão, você é a pessoa mais feliz. A pessoa mais feliz que existe nesse mundo. O cristão verdadeiro crê que Jesus ressuscitou e por isso é a pessoa mais feliz deste mundo, pois vive pela fé na esperança da sua futura ressurreição. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos crer que o Senhor enviou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados, para tomar o nosso lugar. Essa cruz pertencia a nós. Nós deveríamos morrer. No entanto, o Senhor enviou Jesus para morrer por nós. Mas após 3 dias, Jesus não permaneceu morto. Jesus ressuscitou. Jesus viveu novamente. O Senhor o deu um corpo glorificado, com as marcas da sua morte, para que nós pudéssemos olhar para estas marcas e relembrar a causa delas. O Senhor, na ressurreição de Cristo, mostrou que ele venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre Jesus. E por isso, todos aqueles que creem em Jesus podem crer não somente na morte de Cristo, que paga pelos nossos pecados, mas também a ressurreição, que mata a morte. Ó Pai, podemos crer nessas verdades, ainda que a gente não tenha visto, mas nós vemos através dos olhos espirituais que o Senhor nos dá. Nós vemos tudo isso por meio da fé, como se de fato tivéssemos visto com nossos próprios olhos. Nós cremos verdadeiramente em Cristo Jesus. E por isso, ó Pai, traga a alegria da ressurreição aos nossos corações. Porque, Pai, nós somos as pessoas mais felizes. Porque acreditamos na ressurreição dentre os mortos. Nós somos as pessoas mais felizes porque acreditamos que, ainda que morramos, viveremos. Porque nós cremos que a morte é lucro. O viver é Cristo. E a morte, para nós, é lucro, é vitória, é algo bom, porque nós passaremos essa vida para a eternidade. Ó Pai, que possamos viver então, não desejando a morte,
mas possamos viver esta vida a cada dia, porque vivemos já na eternidade, na esperança de que um dia, lá no céu, viveremos então eternamente com o Senhor. Nós já vivemos nessa esperança, nós já vivemos o teu reino aqui na terra, e por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos felizes, nos ajude a sermos pessoas alegres e contentes, porque temos Cristo Jesus em nosso coração. E Cristo Jesus é a alegria que traz para nós, é a paz que enche todo o nosso ser e que transcende todo o entendimento. Esta paz que nós sentimos em nossa alma não é porque tudo me vai bem, não é porque tem casa, carro ou algo assim. Essa paz que nós sentimos em nossa alma é porque Cristo Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou e nos traz essa paz no nosso coração. Ó Pai, nos ajude a crer na ressurreição de Cristo todos os dias de nossas vidas e viver nessa esperança eternamente até chegar à eternidade, aonde veremos o próprio Cristo com suas marcas e poderemos, assim como Tomé, encostar em Jesus e relembrar que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, e então teremos um corpo ressurreto. Ó Pai, que possamos ter essa esperança. Em nome de Cristo Jesus, que oramos. Amém. Amém.